Muito bem, nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus, a verdadeira fonte de esperança. Gostaria de usar o texto de 1 Coríntios 15, o verso 58. 1 Coríntios 15, o verso 58. Assentados como estamos, vamos acompanhar o texto que está ali. E todos então podem acompanhar a leitura da palavra de Deus. A ressurreição de Jesus, a verdadeira fonte de esperança. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Que Deus abençoe esta palavra no meu e no seu coração. Amém? Não sei se você, mas olhando ao redor, eu chego à conclusão que hoje existe muito pouco espaço para a esperança. As pessoas parecem que estão vivendo sem entusiasmo. Olhando para aquilo que está acontecendo no mundo, as guerras, os conflitos, filhos ficando sem pais, órfãos de pai e de mãe, pessoas sendo flageladas no seu corpo físico, muitos outros recebendo um diagnóstico complicado da sua saúde, como um pai, colega pastor, recentemente, que foi fazer um exame com sua filhinha de 6 anos de idade, e recebe o diagnóstico melanoma maligno, e aí vem questionamentos no íntimo do coração. Por que não um estuprador? Por que não um ladrão? Por que não alguém que está na cadeia? Por que eu tenho que experimentar e passar por esta experiência? Quando a gente olha para as realidades que estão acontecendo no mundo, a fome entre as crianças, milhares e milhares de crianças que morrem por dia por falta de comida, em países extremamente pobres, situações muito adversas, difíceis, famílias sofrendo, padecendo, os relacionamentos sendo fragilizados. A sensação é de que apenas e tão somente as pessoas estão lutando para sobreviver. Parece que nós estamos num tempo em que a luta da humanidade é pela sobrevivência. Cada um cuidando da sua própria vida, todo mundo se sentindo fraco, todo mundo se sentindo frágil, impotente. E aí vem a questão: será que há uma esperança para este mundo em que nós estamos inseridos? Será que há uma esperança para a família? Será que há esperança para a humanidade que não se entende, não se compreende, aonde a luta pelo poder está instalado em todos os sentidos? Será que há esperança onde muitas vezes as decisões são arbitrárias, vem de cima para baixo e você não tem o que fazer, você fica com as mãos amarradas? Será que há esperança? Paulo aqui, queridos, nesse texto que nós acabamos de ler, atesta que é possível sim ser forte, é possível nós sermos firmes, é possível nós vivermos para o Senhor, servindo ao Senhor com entusiasmo, mantendo a certeza de que não será em vão, não será inútil, não será algo que foi desperdiçado, não será um vazio no final, mas aquilo que a gente vive do Senhor e para o Senhor vai ter a sua recompensa. Vai ter lá no final o reconhecimento por parte de Deus. Por isso eu quero nessa noite levar o meu coração e ao seu coração a refletir que existe uma razão para viver. Existe um motivo para a minha vida e a sua vida. Eu quero te apresentar que há esperança. E a única esperança que é capaz de te fortalecer, de te firmar,
de fazer com que você possa trabalhar com entusiasmo, com vigor, com fervor, tendo a certeza que no final não foi em vão servir ao Senhor, não foi em vão caminhar com Ele, fazer as coisas para Ele, investir no reino. Não é em vão quando a nossa vida está nas mãos de Deus e a gente pode dar uma contribuição através da nossa vida no reino do Senhor. O versículo que nós lemos aqui começa com uma conjunção. Portanto, a boa gramática, ela traz essa conjunção conclusiva, portanto. E isso então traz a nós uma conclusão de um raciocínio. Paulo está trazendo a nós uma conclusão de um pensamento que ele vem desenvolvendo. Ele está falando de algo que ele está expondo os motivos que até então ele vinha argumentando. Esse, portanto, quer dizer que até aqui eu tenho dito, eu tenho falado sobre isso, e traz então uma ideia de consequentemente, por isso, assim sendo, desse modo. Então esse portanto conecta a esperança, a força, a firmeza e o entusiasmo de viver com aquilo que ele vinha tratando até então. Portanto, diante de tudo o que eu disse, de tudo que eu argumentei, agora eu posso dizer que há esperança, baseado nestes fatos, nestes argumentos. E o tema tratado ao longo desse capítulo inteiro é justamente sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Trocando em miúdos, a ressurreição de Jesus é a fonte de todo entusiasmo. A ressurreição de Jesus é a razão de nós continuarmos firmes. A ressurreição de Jesus é que faz com que nós possamos desenvolver uma vida de esperança. A ressurreição de Jesus é que nos faz entender como viver esta vida e como nós também devemos morrer. Por isso Jesus, ele já argumentou lá quando ressuscitou Lázaro, em João 11, 25, quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que passa pela experiência da morte, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês tu isto? Então Paulo, ele se utiliza da ressurreição para nos dizer que existe sim perspectiva para a nossa vida. Existe sim uma razão de nós sermos. Existe sim uma razão para nós servirmos a Deus, para nós continuarmos fortes no trabalho de Deus, naquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Aqui esse texto de 1 Coríntios 15 define o evangelho pelo qual nós somos salvos. E ele demonstra a historicidade da ressurreição do Senhor Jesus e destaca a certeza da ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. Então esse texto aqui, irmãos, ele nos oferece a explicação mais completa sobre a ressurreição do corpo e a esperança viva que todos nós que confiamos em Jesus possuímos. Essa mesma esperança viva que lá está em 1 Pedro capítulo 1, verso 3, porque nós temos uma esperança viva em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a nota do comentário da Bíblia de Estudo destaca como manchete a seguinte frase a respeito desse texto: a inutilidade da fé no caso de os mortos não ressuscitarem. Ou seja, o argumento é que a fé não tem sentido, a fé não tem valor, a fé, ela não tem razão de ser, se os mortos não ressuscitarem. E aí complementa: muitas pessoas no antigo mundo greco-romano acreditavam que a morte extinguia a vida completamente, ou levava a uma existência permanente, sombria e imaterial no mundo dos mortos.
O conceito de uma existência física e corpórea após a morte era conhecido principalmente de fábulas populares e considerado ridículo pelas pessoas cultas da época. Trazendo para o nosso contexto dos nossos dias, qualquer semelhança, mera coincidência. Muitas pessoas dizem, morreu, acabou. Morreu, deixou de existir. Não se tem mais nada a respeito desta pessoa. E Paulo aqui, ele começa a confrontar esta negação. Paulo, ele começa a desembrulhar essa confusão dos coríntios sobre a ressurreição futura e corporal dos crentes. Havia ali naquele contexto muitas dúvidas. Havia ali entre aquelas pessoas falta de compreensão daquilo que de fato significa a ressurreição do Filho de Deus. Então aqui ele está tratando da negação, da incredulidade de alguns da própria igreja. Olha o verso 35 que diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos e em que corpo vêm? Olha só, havia entre eles esse questionamento, mas como é que isso vai se dar? Como é que vai acontecer? Como é que os mortos vão ressuscitar? E no verso 12, de 1 Coríntios 15, ele diz assim: pois bem, se nós proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Se a gente está pregando, se a gente está falando da ressurreição de Jesus, por que há entre vocês alguns que estão argumentando que não vai ter a ressurreição dos mortos? De fato, queridos, os crentes ali em Corinto, eles acreditavam na ressurreição de Jesus. Olha o verso 11. Logo não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem, na qual vocês já creram, isto é, na morte e na ressurreição de Jesus. O que eles não criam era a ressurreição corporal daqueles que creem em Jesus. Eles não criam que o que confia a sua vida a Jesus, ele vai ressuscitar. Daí, queridos, na sequência do texto, Paulo ele vai enfatizar que aqueles que negam a ressurreição física e corporal dos crentes, também estão negando a ressurreição do próprio Cristo. Se Cristo não ressuscitou, então é vão tudo aquilo que a gente professa, é vão tudo aquilo que a gente crê, e a nossa fé, ela é inútil. Mesmo que afirmem que a ressurreição de Cristo é real e é verdadeira. Mas não tem sentido o que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês estão sendo inúteis na sua forma de crer. Então, de que modo Paulo, ele constrói o seu argumento, a sua defesa da ressurreição dos crentes e a ressurreição de Jesus? A primeira verdade desse texto, queridos, em 1 Coríntios 15, é que a ressurreição de Cristo, ele é o penhor, é a garantia da nossa ressurreição. Porque Cristo ressuscitou, eu e você também iremos ressuscitar. Glória a Deus. Amém. A batida do coração do Evangelho é a morte e a ressurreição de Jesus. Ou seja, de outra forma, o que faz pulsar o Evangelho é justamente a morte e a ressurreição de Jesus. Se não tiver a morte e a ressurreição de Jesus, o Evangelho não tem valor. Tudo se baseia, tudo está firmado, as convicções, o que nos move, aquilo que nos incentiva, aquilo que nos leva a trabalhar na obra de Deus, aquilo que nos desperta a fazer aquilo que agrada ao Senhor, está baseado na morte e na ressurreição de Cristo. E é tanto que para tratar da ressurreição, Paulo não começa de outro modo, senão pelo Evangelho.
Portanto, ele começa a dizer que o Evangelho tem o seu processo, tem o seu objetivo e tem o seu conteúdo no Evangelho dos Apóstolos. Olha como ele começa no verso 1 de 1 Coríntios 15, o processo do Evangelho. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas, ou seja, o Evangelho, que eu lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam, as boas novas, o Evangelho, e nelas permanecem firmes. Aqui está o processo do Evangelho. A pessoa recebe, a pessoa crê, a pessoa confia no Evangelho e continua perseverando, continua caminhando com Cristo. Este Evangelho que muda, este Evangelho que traz nova vida, este Evangelho que transforma, ele vem pelo crer. Vem porque nós confiamos na obra de Cristo. Nós confiamos naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, que foi uma obra completa, cabal, definitiva, foi perfeita por mim e por você. Nós confiamos e é este Evangelho que nós recebemos. É este Evangelho que nós aceitamos na nossa vida. E nós perseveramos neste Evangelho. E aí no verso 2 ele fala sobre o objetivo do Evangelho. São essas as boas novas que salvam. É este o Evangelho que transforma. Em Romanos 1, 15 a 17, o apóstolo Paulo, ele defende que o Evangelho é o poder de Deus, que nos perdoa, que nos transforma. E aí ele diz: se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei, do contrário, a sua fé é inútil. Essa palavra inútil no original, no grego, é eikon. Isto quer dizer uma imagem falsa. Se você não entender que é as boas novas que transforma, que salva, a imagem que você tem deste Evangelho é falso. É uma imagem não verdadeira. É um fake news, é um engano. É isso que Paulo está dizendo. Então a salvação evangélica envolve em crer, envolve o perseverar e também em manter-se na verdade do Evangelho. Nós precisamos crer, nós precisamos perseverar e manter-se na verdade deste Evangelho. E aí no verso 3 e 4, ele fala do conteúdo deste Evangelho. Eu lhes transmiti o que era mais importante, e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Olha que Paulo está dizendo, que ele foi resgatado, que ele foi salvo. Ele entendeu que Cristo morreu pelos seus pecados, como a Escritura afirma. Então o nosso conteúdo está baseado na palavra de Deus. O nosso conteúdo está baseado na verdade do Evangelho. É ali que está firmado aquilo que nós transmitimos, aquilo que nós anunciamos. Então Paulo, ele passa a demonstrar que a ressurreição de Jesus, ela poderia ser atestada por um grande número de pessoas, todas elas extremamente confiáveis, e a maioria delas que ainda estavam vivas e poderiam ser consultadas. Então quando Paulo fala da ressurreição, ele está dizendo, tem muita gente ainda que está viva entre nós, e que podem testemunhar, que podem de fato dizer que Cristo ressuscitou. E esse grande número de testemunhas, que não poderia ser tratado de alguma alucinação, ou talvez de uma minoria fanática que pensava que as pessoas estavam delirando diante daquele momento. Olha o que diz o verso 5 e 7. Apareceu a Pedro, mais tarde aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Olha só, na argumentação do apóstolo Paulo, ele está dizendo, tem uma quantidade de pessoas
que ainda estão entre nós e que presenciaram, estiveram com Jesus, andaram com Jesus, viram Jesus depois da ressurreição. Mas ele diz, Jesus também apareceu a alguém de uma maneira muito especial, e pela linguagem de Paulo, dá para perceber que ele estava combatendo uma crítica irônica daqueles coríntios que tinham o apóstolo Paulo em baixa estima. Olha então o argumento de Paulo no verso 8 e 9. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora do tempo, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Dentre todas as pessoas que ele cita, ele diz, Jesus também apareceu a mim. Atos 9 nos fala da profunda experiência de Paulo com a sua conversão. Ele vai a Damasco e ele vai para prender muitos cristãos, encarcerá-los, espancá-los, fazer com que eles venham sofrer danos físicos por causa da sua fé em Cristo. E ali uma luz do céu vem com toda a força, com todo o poder, derruba o apóstolo Paulo ao chão, que era Saulo, ele se quebranta, e a voz que vem do céu diz assim, Saulo, 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 por que você me persegue? E aí ele pergunta, mas quem é o Senhor? Para um rabi como Saulo, que era um profundo intérprete da lei, chamar alguém de Senhor, é porque ele estava reconhecendo que aquele Senhor era o próprio Cristo. E Jesus responde, eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Paulo diz, Jesus se revela a mim, ele se mostra a mim, depois da ressurreição. E ele então, ao se revelar, ele me comissionou para falar e pregar aos gentios, mas nem por isso, aqui diz o texto, Paulo se deixou envaidecer, porque ele sabia que tudo na sua vida era fruto da graça de Deus. Tudo o que ele fazia, tudo o que ele respirava a partir de Cristo, era por causa da graça do Senhor. A autoridade não estava nele, a autoridade não estava nos demais apóstolos, mas na mensagem que eles pregaram e na qual os coríntios já tinham crido. Então Paulo ele argumenta que a razão primeira da nossa esperança está no fato daquilo que o Evangelho realiza no nosso coração. Ele nos transforma, ele nos muda. Ele aplica em nós a transformação, a mudança de vida. Uma segunda verdade que Paulo aqui argumenta sobre a ressurreição de Cristo e que é a nossa fonte de esperança, é porque só a ressurreição de Cristo tem o poder de nos transformar. Quando a gente vai para o final do capítulo 15, que este é o capítulo mais longo da carta aos Coríntios, nós não devemos perder de vista, ao concluir Paulo, que ele está proclamando a maravilhosa vitória que a ressurreição traz para aqueles que são de Cristo. Então, a vitória que ele está falando é uma contundente vitória, é uma grande vitória que Cristo nos traz. E ele então louva a Deus em antecipação à ressurreição, ele proclama a grande transformação, o grande triunfo e o grande tributo àquele que realmente realizou esta obra em nosso coração. E ele nos declara que nós temos uma tarefa de servir ao Senhor com todo o nosso coração e de viver de uma forma santa até que chegar o nosso dia da nossa ressurreição. Olha como ele fala dessa grande transformação, o verso 50 ao 53. Estou dizendo, irmãos, que o nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus.
Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre, mas eu lhes revelarei em segredo maravilhoso: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Quando a última trombeta soar, ao som desta última trombeta, então o nosso corpo vai ser transformado. A trombeta quer dizer que Deus vai dando avisos, vai dando sinais. Ele vai mostrando diante da humanidade que as catástrofes, as guerras, os rumores de guerras, os desastres naturais, eles vêm acontecendo, as coisas vão indo, até chegar o seu final. E quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos aqui, enquanto vivos, diz Paulo, nós seremos transformados. Seremos transformados, pois o nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, queridos, a ressurreição vindoura é a esperança e a motivação de todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Aconteça o que aconteça com o meu corpo e com o seu corpo atual, com este corpo que nós temos, seja ele saudável ou seja ele doente, seja um corpo bonito ou seja um corpo feio aos olhos das pessoas, se ele é bem vivido ou pouco ou mal vivido, ou se ele é dado à fartura ou à tortura, tanto faz. O seu corpo não é um corpo permanente, mas provisório. Então nós não devemos, queridos, nos apegar tanto a este corpo terreno, porque este corpo terreno, ele vai deixar de existir, e nós vamos receber um corpo espiritual, para viver na glória de Deus, na eternidade com o Senhor. Então a nossa abençoada esperança e garantia é de que este corpo natural criado por Deus, ele será transformado em corpo espiritual. E embora nós tenhamos apenas um vislumbre de como será esse novo corpo, já é suficiente para saber que nós seremos exatamente semelhantes a Cristo, o nosso Senhor. E aí Paulo começa a falar sobre o grande triunfo. Versos 54 e 56. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem que diz as Escrituras: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o aguilhão da morte? Certa vez um papai estava com seu filhinho passeando num campo, e ele estava mostrando algumas coisas da natureza. E de forma coincidente nessa caminhada, o filhinho foi feroado por uma abelha. E como ele chorava, e como ele gritava depois que ele foi picado pela abelha. O pai olhou o bracinho do filho e ele viu que o ferrão ainda estava ali na sua pele. E ele disse: filho, você está vendo esse pontinho preto que está aí? Sim, pai, eu estou vendo. O que é isso? Esse é o ferrão da abelha. Enquanto ele não for arrancado, enquanto ele não for tirado, o veneno ainda vai continuar entrando na sua circulação sanguínea. E vai ficar inchado, vai ficar dolorido. Você vai sentir dor. Mas vamos arrancar o ferrão. O pai, com muito cuidado, tirou o ferrão do bracinho do filho e a dor começou a diminuir. É o que Jesus fez por mim e por você. Ele arrancou o ferrão do pecado. Ele tirou aquilo que o pecado veio trazer como dor e como sofrimento para nós. Por isso que Paulo diz: onde está, ó morte, a tua vitória? O ferrão foi arrancado. Cristo venceu a morte.
E porque Ele venceu a morte, eu e você também iremos vencer. Ele foi o primeiro, nós vamos o seguir. E aí vem o grande tributo, verso 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de quem? De Jesus Cristo. Ele louva a Deus, ele tributa a Deus, ele glorifica a Deus, mas graças a Deus. Você pode louvar no dia de hoje dizendo: Pai, obrigado porque o Senhor venceu a morte por nós, por meio de Jesus. Enaltecer a sua majestade, a sua grandeza, o seu poder, nada o detém, Ele é o Todo-Poderoso. E Paulo que ele diz: graças a Deus que nos dá vitória. E aí vem a grande tarefa, o verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Deixa eu te perguntar, como é que você tem trabalhado para o Senhor? Como é que você tem dado evidências na tua vida de que de fato o Senhor é a razão da tua fé? Você tem trabalhado com dedicação, com firmeza? Você tem se entregado nas mãos de Deus para fazer a sua obra? John MacArthur, ele disse o seguinte: o descanso razoável é importante e necessário, mas se erramos, Paulo está dizendo, deve ser em realizar mais trabalho para o Senhor e não menos. Lazer e diversão são dois grandes ídolos modernos, aos quais muitos cristãos parecem dispostos a se curvar. Na proporção adequada, a recreação e as diversões podem ajudar e restaurar nossa energia e aumentar a nossa eficácia, mas elas também podem facilmente tornar-se um fim em si mesma, exigindo cada vez mais a nossa atenção e preocupação, o nosso tempo e energia, e muitos já se enfraqueceram e se ocuparam completamente fora da obra do Senhor. Quanto tempo você tem investido no reino de Deus, com os seus dons, com suas habilidades, com as capacidades? Como você tem servido a Deus com a sua vida? E aí MacArthur complementa: até que o Senhor volte, há almas que precisam ser alcançadas. Talvez amigos seus, pessoas queridas da sua família, pessoas próximas que você conhece, pessoas ao lado do seu trabalho. Existem almas que precisam ser alcançadas. Ministérios de todo tipo que precisam ser realizados. E todo cristão deve trabalhar inflexivelmente conforme o Senhor o dotou de dons, talentos, que o conduz neste sentido para fazer as coisas de Deus. Por isso, meus irmãos, o nosso dinheiro, o nosso tempo, as nossas energias, os nossos talentos, os nossos dons, o nosso corpo, mente e espírito, não deve ser investido em nada mais e nada menos do que em alguma forma que seja a obra do Senhor. Invista os teus dons, o teu tempo, o teu dinheiro, aquilo que Deus te capacitou na obra do Senhor. É para isso que a ressurreição aconteceu. É por isso que Jesus ressuscitou, para a transformação de vidas. E o nosso louvor e ação de graças devem ser dotados de mãos e de pés. Tiago diz: assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem as obras é morta. Então nós devemos que dar evidência, as provas dessa mudança, dessa transformação que aconteceu na nossa vida. O nosso trabalho para o Senhor, e se for verdadeiramente para Ele, feito no seu poder, jamais deixará de ser feito por aquilo que Ele almeja e deseja na nossa vida. Então, queridos, toda boa obra que nós realizamos nesta vida tem benefícios eternos que o próprio Deus, Ele nos garante na sua palavra. Paulo aqui, ele usa a doutrina da ressurreição para encher os crentes de esperança.
Esperança que nos instrui a viver em santidade, na presença do Senhor, e nos impele a servir ao Senhor com toda a nossa força, com todo o vigor. E esta é a doutrina, que ensina sobre Deus de um modo que nos leva em santidade e nos comissiona ao serviço. Talvez você hoje, na sua caminhada, na sua trajetória, e você olha ao seu redor, ao seu contexto, e está dizendo: pastor, eu não consigo ver esperança. Diante dos fatos, diante das realidades, dos acontecimentos da minha vida, eu não tenho nenhuma perspectiva de esperança. Talvez você, inclusive, não tenha tido nem esperança para viver. Você tem procurado de todas as formas, de todos os meios, algum sentido na sua caminhada, e você não tem encontrado esse sentido de esperança. Talvez você está aqui nessa noite e você tem alimentado a sua memória apenas com más recordações. Você está trazendo à sua mente coisas do passado tristes, que te frustraram, que te deixaram para baixo e que de fato prenderam a sua vida e o seu coração, e você hoje não tem esperança. Talvez você hoje está diante de uma má notícia, de um diagnóstico, e você pode dizer: pastor, não tenho esperança. Mas eu quero dizer para você: olhe para Cristo, olhe para a ressurreição de Cristo. Aquele que venceu a morte, Ele pode vencer todas as coisas por nós. Ele pode fazer tudo por nós. Para o Senhor não existe impossível. Talvez o teu coração, a tua mente tenha estado cativo a viver distante, desesperançado, sem motivação, sem alegria. Mas entenda que lá na cruz, Jesus veio trazer o seu perdão. E na ressurreição, Ele veio trazer a sua justificação. Por isso enche o seu coração nessa noite de esperança. A esperança é Cristo, a fonte da verdadeira ressurreição. O poder que transforma todas as realidades da nossa vida. Nada há que o Senhor não possa transformar.